galerinha, e tudo bem com vocês aí em casa aí? Pois é, hoje nós estamos trazendo mais uma aula aí com vocês, o seu professor aqui, Fernando Alves, estamos no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, vai trazer para vocês agora a segunda aula dessa semana aí do PET 7, ok? Lembrando vocês que hoje nós teremos aí o formulário para vocês enviarem as atividades da semana 1 e 2, galera, que acompanha com a gente aqui. E aí eu vou pedir vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, viu? Inscrevam lá, vai dar aquela força para a gente lá, tá bom? Ative o sininho das nossas notificações, das nossas aulas, no nosso canal aí, trazendo todas as orientações para vocês, tá ok? Vocês vão acompanhar aqui com a gente essa aula hoje da semana 2. E é importante que todos acompanhem junto, vão fazendo junto, terminando junto. Não fiquem atrasados nas matérias, porque senão depois fica puxado para vocês, tá ok? Fica acumulado, é ruim. Então, a gente tem que ser rápido, porque o ano já está terminando, né? Então, aí precisamos terminar também. Então, tá. Vamos à nossa aula de hoje, que está na página 90, galera. Influência afro-brasileira na música e na dança. Então, vamos falar um pouquinho da cultura aí africana, né? Na página 90, vocês vão acessar para a gente hoje nessa aula aí, viu? Vamos lá. A influência afro-brasileira na música, na dança. Quando a gente for retratar aqui, nós vamos entender o seguinte, que a principal influência da música brasileira vem a questão africana, né? Aí nós destacamos aqui a questão do samba, né? O samba é a influência da música aí africana. Então, um samba totalmente aí africano. Teve algumas influência portuguesa, no caso dos instrumentos musicais que incorporou aí a viola, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui, mas essa característica deixou bem claro. Então, quando a gente reconhece assim os movimentos africanos, né, da África brasileira, destacamos aí algumas influências aí da música que nós temos: o maracatu, a congada, a cavalhada, né, Moçambique, o machixe, o maculelê, o carimbó e o jongo. Algumas danças e também músicas também, né? A gente vai estar retratando aqui. E os instrumentos musicais principais dessa questão africana são o berimbau, o afroché, né, e o agogô, ok? O afroché e o agogô, todos com origem aí africana. Então nós vamos mostrar para vocês esse instrumento também. As expressões musicais são também, reflete aí a questão corporal, a dança, a música, né? Então os vestimentos também refletem na forma de dançar. Então a gente vai ter o maculelê, que é uma dança folclórica brasileira, né? E o samba de roda, que é uma variação da música tocada aí com pandeiro, tabaques, né? Então essas músicas são executadas aí com berimbau, chocalho e viola, que foi incorporada pela cultura portuguesa. Já o jongo é uma dança de origem o quê? Africana, e que permitiu os escravos se comunicarem um com o outro, né? Para os senhores de engenho entendiam o que eles falavam. Então era uma forma de comunicação. O jongo era um tipo de canto, de uma dança, que era a forma deles se comunicar ali, expressar as suas tristezas e seus sofrimentos naquela época que os escravizados. Então, a forma dos senhores de engenhos capatazes não se compreenderam o que eles estavam falando. Então é importante a gente compreender isso aqui para a gente poder entender. Já o maracatu, um dos ritmos da tradição africana, é difundido aí em todo o Nordeste brasileiro, né? O maracatu, especialmente na cidade de Recife, Olinda, né? Tem grandes festejos aí, né, do maracatu, as características que representam o reinado lá dos imperadores africanos, né? E tem algumas características europeias por causa dos vestimentos, né? São também expressões de música e danças, a danças, os rituais, o tambor de crioula, samba em reggae e o axé baiano. São algumas expressões da música e a dança, né? Aí entra as danças, os rituais, o tambor, de crioulo, o samba reggae e o axé baiano. Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Cultura brasileira tem influência de ritmos e gêneros musicais, né? Claro, né? Então, no século XIX, aqui ó, no século XIX,
as pessoas escravizadas se reuniam para manter as suas tradições, né, e mostrar a resistência cultural e fazer o samba de roda, né. O Rio de Janeiro, o batuque dos negros foi misturado aí com os outros gêneros musicais, então aí criou o samba carioca, né, com repique africano. A gente vai falar aqui que o pesquisador Paulo Costa Lima, que é um estudioso aí na questão dos ritmos, né, de civilizações, disse o seguinte, que esse repique vai permitir o rebolar da participação do corpo. Então, o samba aí envolvente, né, esse rebolar, essa questão toda, traz essa questão aí, que eles falam que o samba do Rio veio a origem, o carnaval, essa questão toda, veio a origem da onde? Veio a origem da Bahia, né? Trazido aí pela Bahia a questão dos ritmos africanos que influenciou aí o carnaval no Rio de Janeiro, ok? A ritmo africana entra numa estrutura de tem melodia, a harmonia europeia e distorce, dá um refluxo necessário ao frevo, né? Então tem toda aquela característica. Então, dessas negociações entre a África, Brasil e Europa, gerando o Brasil que a gente tanto fala aí, que é falado no mundo todo com as suas características dos carnavais, na mistura do samba, na mistura dos ritmos, da dança, do axé, né, do afroxé. Então, são várias características diferentes que os ritmos africanos trazem. Com tambores de vários tamanhos, repiques, e uma nova forma de nasceu mais um gênero musical, que é o samba reggae, né? Então, essa é a mistura aí dos tambores e os repiques do samba, surgiram essa característica aí desse gênero musical, que é da cultura negra, que é justamente o samba reggae. Foi o Olodum que puxou o samba reggae, sabia? Então o grupo Olodum criou aí o samba reggae, que espalhou os 4 cantos do mundo. A batida do Olodum e do samba reggae conquistou pessoas do mundo todo, inclusive grandes cantores famosos, né? Aí a questão levou o Pelourinho, né? De Paulo Simão, levou o Paulo Simão, levou o Pelourinho Paulo Simão e Michael Jackson, né? Estiveram na Bahia gravando junto com a banda aí do Olodum. É importante isso aí porque marcou essa época aí de grandes valores, segundo o idealizador dessa questão aí, o João Jorge, presidente do Olodum, né? Ele fala que aí ele especificou na sua característica, na sua fala aqui, ó. A gente tem muita alegria de ter realizado a trajetória de sucesso, trabalho, ao mesmo tempo de mostrar que a herança africana não é só algo com lamento, tristeza, né? Pelo contrário, é uma energia positiva, né? O Olodum realmente contagia. Os instrumentos musicais dessas danças, dessas músicas, também é importante a gente falar também nas danças das músicas, a gente está retratando essa característica aí que proporcionou a criação aí os africanos, vários instrumentos musicais africanos, como o berimbau, o agogô, são algumas características. No continente africano, vive em pauta e mídia, né? Então aí nós temos a questão, vive em pauta e mídia, no caso, no sentido de que o contexto africano, ele tem muitos problemas lá, né? Problemas sociais, econômicos, políticos, conflitos entre pessoas separatistas, dos mesmos grupos, diversas doenças, né, que aferem aí de forma negativa esse país, mas sempre está na mídia aí com essas ações, né, dessas questões aí da desigualdade social. Mas ele destaca aí pela pluralidade, né, que tem a contribuir com os elementos culturais aí, nações fortemente ligadas aí com o Brasil, a África, por a sua herança genética, né, e também toda a questão da cultura africana que veio para o nosso continente, né? Então destaca essa pluralidade aí na questão das danças, das músicas, então são características que destaca aí os ritmos africanos, tá ok, galera? Então é importante a gente compreender isso aí. Então já a criatividade proporcionou a criação de vários instrumentos. Vamos ver alguns aqui. Nós temos o afoxé, né?
Então, o afoxé nós temos, vamos ver aqui, o afoxé, tá vendo aí? É um instrumento musical, percussão formado por uma cabaça, né, que é coberta por uma rede de bolinhas ao redor. O som é produzido quando giram as bolinhas, né, é chamado de percussão, isso aí, percussão idiofone, né, porque as bolinhas giram e provocam o som aí através da agitação, né? Agitando, faz parte aí dos grupos de samba reggae esse instrumento. Depois nós temos o agogô, que o agogô é instrumento musical aí composto de 2 a 4 câmpulas. Câmpulas são essas, parecendo um chocalho, né? Então essas câmpulas, tocadas aí com uma baqueta, é um instrumento de percussão idiofone. Idiofone quando se choca alguma coisa com, né, não é uma película, um ferro ali, ou então uma madeira. Então por isso que traz essa questão, tá ok? É muito utilizado aí no antigo do samba, o agogô. E o berimbau é um instrumento de corda, né, que para fazer a percussão da capoeira é utilizado a questão de uma vara de madeira, de comprimento mais ou menos de 1,20 a 1,60, preso a um arame, né, essa é a extremidade, e uma extremidade do arco é fixada, a cabaça funciona como uma caixa de ressonância, né, do som ali. Essa é a utilização de uma pedra ou moeda e uma vareta e cachixi, né? Aí nós temos aí o cachixi aqui, ó, para vocês verem, a pedra, todos os elementos que usam aí nesse instrumento que é considerado um instrumento de corda e também de percussão, né? Idiofone, percussão idiofone, né? Ele pode ser as características aí. O cachixi que nós mostramos antes é o instrumento de percussão, corresponde a um pequeno cesto de palha trançado contendo semente ou arroz para produzir o som, né? O objeto é agitado e utiliza no berimbau. Já a cuíca consiste em uma espécie de tambor com uma haste de madeira presa no centro da membrana, né, de couro, pelo lado interno, por dentro, né? O polegar, o indicador é o dedo médio, seguram a haste no interior do instrumento com um pedaço de pano úmido e os ritmos são articulados deslizando deste tecido ao longo do bambu, ok? Então são algumas características aí. E a cora, vocês um instrumento musical formado por 21 cordas, é um instrumento que é produzido aí pela característica africana também, né? Traz essa originalidade aí, a gente vai mostrar para vocês como que é ele aqui, ó, tá vendo? Parece uma cabaça, né? Uma cabaça revestida aí por uma superfície aí em questão, são 21 cordas que tem esse instrumento, tá joia, galera? É um instrumento mais diferente, a cora aí, só para vocês entenderem. O reco é um objeto musical feito de madeira, de bambu, aí, de garrafa PET também dá para fazer. O som é obtido através da raspagem, viu? É uma baqueta sobre ranhuras transversais. É aí essas ranhuras que produzem o som. E é idiofone, percussão, né, galera? Percussão. E por último, os tambores são os principais instrumentos musicais africanos, né? Tem elementos variados aí, de forma decorativos, né? De forma, né? Tamanhos decorativos diferentes. É um objeto musical de percussão, né? E ele é membrafone porque ele tem uma película que cobre o tampo dele ali, né? Que bate na película. Então essa película nós chamamos de percussão membrafone, ok? Pode ser oco, de bambu, de madeira, né? Então produzindo aí a questão. Muito antigamente eles serviam de comunicação entre as comunidades distantes que avisavam quando tinha alguma coisa, um perigo ou então algum festejo, né? Em razão de sua forte potência sonora. Ok, galera? E aí vocês vão responder o exercício para a gente que temos aí. Se você conhece algum instrumento que seja de origem, conte sobre como foi a experiência. Aqui na nossa região tem muitas as caixas, né? É um instrumento mais tradicional, né? Então, questão toda. Depois vocês vão colocar o VOF, né? Colocando o VOF aqui para vocês marcarem se é falsa ou verdadeira. E depois identifica o instrumento de acordo com o som característico abaixo. Preencha as lacunas, ou vocês vão preenchendo as lacunas de acordo com
cada instrumento aí, o reco-reco, berimbau, cuíca, foché ou tambores, tá ok, galera? Preencheu? Ótimo. Agora a 4, complete a frase com as palavras que faltam. Então as palavras estão aqui, vocês vão marcar, uma dessas corresponde o preenchimento aí desse espaço, dessa lacuna que vocês vão estar colocando, tá bom? Então é o número 4. E agora vocês terminaram aí, vão enviar as atividades para a gente nos formulários, viu? Tá bom? É só enviar no formulário para a gente poder estar corrigindo aqui a sua carga horária, tá bom? Vai estar no grupo para vocês preencherem semana 1 e 2 para vocês enviarem para a gente, tá bom, galera? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.